Nós recebemos aqui no Arena para um debate Marco Aurélio de Carvalho, advogado e coordenador do Grupo Prerrogativas, e André Marcília, advogado e professor de Direito Constitucional. Aos dois, muito obrigado pela presença aqui no Arena de hoje, viu? E obrigado pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Cada um terá 2 minutos para responder cada pergunta. Combinado? Vou começar com o professor... Combinado. Professor Marcília. Professor, é correto o Brasil dar asilo à ex-primeira-dama do Peru? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, com toda a audiência, Marco. Olha, não é correto que asilo diplomático, asilo político, ele é regido por convenções internacionais, a Convenção de Caracas, inclusive, e que trata desse tema, entende que uma das exceções cabais para não se conceder o asilo político é justamente haver um crime comum. A gente está aqui às voltas com um crime de lavagem de dinheiro. Isso não é um crime político. Se houve, durante o percurso desse processo, alguma irregularidade, que essa irregularidade se sane dentro do processo. A gente não pode entender que asilo político é um substitutivo recursal, serve para quando há um problema no processo, ao invés de eu recorrer ao judiciário e resolver o meu problema, eu vou e recorro ao asilo. O asilo não cabe com crimes comuns. E se dentro do julgamento de um crime comum há algum problema processual, procedimental, ritualístico, seja o que for, isso não faz dele um crime político. Isso faz dele um crime comum com problemas processuais. Então, a gente não pode tratar esse caso como um crime político passível de asilo político, senão amanhã a gente vai ter que entender que homicídio, por exemplo, alguém comete um homicídio e há um problema durante o percurso do processo, a gente vai entender, então, que merece asilo político. E etc, etc. Os exemplos podem ser abundantes do quanto isso é irregular. Professor Marco Aurélio, é correto o Brasil dar asilo à ex-primeira-dama do Peru? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, agradeço novamente, uma alegria, uma honra. Cumprimento também meu colega André. Veja, quero reconhecer, louvar e aplaudir a decisão do governo brasileiro, que está lastreada numa convenção internacional assinada pelo Brasil, pelo Peru e por outros países que são membros, inclusive, da OEA, que é a Convenção Internacional de Asilo Político de 1954. O Brasil e o Peru são signatários desta convenção. Esse asilo político foi concedido na dimensão política e na dimensão humanitária. É importante dizer, porque inclusive a Nadine vai procurar agora no Brasil se recuperar de um problema que a acomete já há bastante tempo. A justiça peruana negou um direito legítimo dela tentar se curar, inclusive com a medicina brasileira no passado recente. Tá? O Brasil, evidentemente, tomou todos os cuidados, é importante deixar isso claro, conversou com as autoridades peruanas, com a presidenta do Peru, inclusive, que não faz parte do partido político de Ollanta Humala, não faz parte, enfim, do partido de Nadine, né, o partido que ela ajudou a fundar junto com o Humala, enfim, seu marido, e a presidenta entendeu ser conveniente e oportuno conceder o salvo-conduto. Se a própria presidenta do Peru entendeu que as circunstâncias estavam materialmente comprovadas, né, que dirá, evidentemente, o Estado-membro, né, dessa convenção, que tem o direito de conceder asilo dentro de certa discricionalidade, que é uma margem de liberdade conferida pela lei, com limites estabelecidos pela própria lei. Portanto, foi bastante feliz a decisão do presidente Lula. E quero lembrar ao colega André, convido para, inclusive, compuscar os autos desse processo, né, e não são filigramas processuais ou detalhes, nada que se possa comparar, mas a Lava Jato peruana, ela teve uma inspiração, foi a Lava Jato brasileira, um processo de natureza política com objetivos notadamente eleitorais. A perseguição a esse grupo político em especial foi materialmente comprovada e o suposto crime de lavagem de dinheiro foi criado de forma artificial para justificar a condenação do presidente Humala e também da sua mulher, ex-primeira-dama, Nadine, já que tratava-se de um ilícito eleitoral que nem tipificação no Código Penal peruano tinha. Isso é importante deixar bastante claro. Portanto, quero aqui louvar, aplaudir e reconhecer a decisão do governo brasileiro absolutamente correta e compatível com o que estabelecem os acordos internacionais, os pactos, os tratados e as convenções. Agora, senhores, a condenação do ex-presidente do Peru é justa, professor Marco Aurélio? Não há a menor dúvida que não é. Eu tive o privilégio de... Opa, perdão. Desculpa, então o André pode falar primeiro. Depois eu falo. Por favor, André. Por favor, ele falou Marco Aurélio, é um prazer. Prazer te ouvir sempre, uma alegria. Por favor, pode começar. Eu comecei com um, depois segui para o outro, mas tudo bem. Pode ser o professor Marcília. Não tem problema. Foi o hábito.
Olha, eu entendo que, veja, eu repito, a gente precisa entender que a gente está diante, não importa se são filigramas, se a gente está diante de irregularidades, essa comparação com a Lava Jato, ela só é cabível no sentido de que nós tivemos, em relação à Lava Jato, também um desmantelamento por questões de CEP, por questões de supostas isenções do juiz, mas a materialidade estava ali. Nós estamos diante, no caso da Lava Jato brasileiro, de crimes confessados, nós estamos diante de dinheiro público entregue ou devolvido ao erário, nós estamos diante da materialidade exposta. Não tem como entender que isso é político. É claro que todo o trâmite processual, ele precisa ser seguido, e se não é seguido, tem que ser contestado. Agora, disso entender que houve um crime político, que você pode simplesmente apagar toda a materialidade existente no crime, é um completo absurdo. Aliás, eu convido até o professor Marco Aurélio a fazer a reflexão que ele faz em relação a esse caso, não apenas ao do Lava Jato. Então, por que também não se faz, o grupo, inclusive, Prerrogativas do qual ele faz parte, tem sido um crítico imenso ou um entusiasta da PGR quando ela denunciou o golpe agora de Estado, inclusive os denunciados, dos 34 denunciados, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, e a gente tem ali no caso da PGR também uma delação só. Eu vi até o Marco Aurélio dizendo que lá no caso do Peru havia esse questionamento de que tudo se baseava em uma delação. Aqui no PGR a gente também tem uma delação contestável, no caso do Mauro Cid. A gente também tem, nesse caso, provas que são muito frágeis. A gente tem mais ou menos a mesma situação, com a única diferença de que lá, nos crimes da Lava Jato, peruano ou não, é materialmente exposto que houve corrupção. Houve corrupção da Odebrecht no Brasil e na América Latina inteira. A própria Odebrecht reconheceu isso. Pensar que isso pode ser tratado como uma perseguição política é uma aventura ficcional, jamais jurídica. Professor Marco Aurélio? Bom, te agradeço, André, pelo privilégio dessa resposta, mas acho que você precisa estudar os autos do 8 de janeiro, né? Na verdade, o Prerrogativas tem dito que essa delação do Mauro Cid é absolutamente lateral. Ela não tem importância nenhuma. Se ela, por acaso, não existisse, ainda assim, o Bolsonaro e os seus asseclas teriam que ser condenados por terem tentado cometer o crime mais grave numa democracia, que é a tentativa violenta de abolição do Estado de Direito. E você, um professor que eu respeito, né, um operador do direito, deve saber que não há nada mais grave em nenhuma democracia do mundo, sobretudo numa democracia de dimensões continentais. Esse tema eu quero ter o privilégio de debater com você por um longo período, se for o caso, mas não é o tema do nosso debate. Em relação à Lava Jato, também te convido a estudar as decisões do Supremo. Eu não estou me referindo a todos os casos, a casos de delatores cujos crimes foram comprovados, a devolução de dinheiro, que é sempre conveniente e muito oportuna. Eu estou me referindo à perseguição política implacável que foi, na verdade, dirigida a um grupo, a um alvo preferencial por um juiz notadamente criminoso que tinha, na verdade, uma assessoria luxuosa, que eram os meninos dourados de Curitiba, os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. E você falou sobre corrupção no Peru, queria também te convidar a estudar os autos do Peru, que eu estudei cada uma das páginas, e você vai verificar que nem o presidente Humala e nem a Nadine estão sendo acusados de corrupção. Há um ilícito eleitoral, uma suposta verba que não se comprovou, além da palavra de um delator, que está sendo questionada no próprio Peru, que foi transformada em lavagem de dinheiro para ter uma tipificação penal na legislação do Peru. Não se fala em corrupção no caso de Humala, se fala em corrupção no caso de Alejandro Toledo, que foi presidente do Peru, de Alan Garcia, que se matou no cárcere, e também do chamado PPK, que é o Pedro Paulo Kuczynski. Então, com toda a franqueza e com todo o respeito que você e a nossa audiência merecem, eu acho que seria importante a gente ler os autos para poder separar laranjas de bananas. Podem até ser frutas, mas laranjas são laranjas e bananas são bananas. É importante dizer que o presidente Humala vai ter oportunidade, respondendo a pergunta do nosso mediador, a quem eu agradeço pelo privilégio desse convite, ele vai ter a oportunidade de provar a sua inocência. E nós vamos ter a oportunidade de debater com os autos nas mãos os detalhes dessa operação, que teve como inspiração uma operação criminosa conduzida por um juiz declarado pelo Supremo Tribunal Federal como juiz escandalosamente parcial. Foi o Supremo que disse isso. Muito obrigado. Senhores, eu peço desculpas porque às vezes eu fico ok, mas só para poder cumprir o tempo de cada um, tá certo? Claro, me perdoe. Não, imagina, que é isso. Só para poder justificar aqui a minha interrupção. Senhores, a Suprema Corte do Peru pode reverter a sentença do ex-presidente Ollanta Humala? Professor Massilia.
Olha, eu queria só inicialmente responder. Eu gosto muito de um autor angolano que chama-se Pepe Tela, e ele diz: quando alguém se apega a um argumento de autoridade, é porque perdeu o debate, não tem o que dizer. Então, responder a uma pergunta dizendo que o outro não estudou os autos e eu sim, é uma forma de não debater, é uma forma de fugir do assunto, e eu não costumo fazer isso, mas eu compreendo que você faça. E acho que isso faz parte Não é e o que eu está estou tudo fazendo, certo. mas eu não vou te interromper. Vamos lá. Não é o Não que eu estou foi. fazendo. E É não que você não leu e os não autos, aí só. fica difícil você, né? Você sabia que o debate ia ser sobre isso, poderia ter É, lido os autos para respeitar, inclusive, a audiência. professor, Não leu, que falou uma coisa que não aconteceu. Mas, enfim, vamos Professor lá. Marco Aurélio, vamos respeitar o tempo ao professor Marcília, daqui a pouco eu passo a palavra Claro, para o vamos. senhor. Pode ser? Professor Marcília. Vamos Perfeito, muito respeitar obrigado. não apenas o tempo, vamos respeitar também o outro, né? Inclusive, também não fui eu que comecei a falar da Lava Jato, a comparação foi inicialmente sua. Veja, o ponto é esse, né? O ponto a respeito dos recursos, eu tenho insistido que você pode e deve procurar o judiciário para resolver essa questão. Você acha que houve ali provas que inadequadas? Você acha que isso não foi feito da forma que deveria? Muito bem. Então, repito, recorra ao judiciário. Agora, buscar o asilo político é sair fora do jogo judicial, utilizar um instituto constitucional como uma forma de substitutivo do próprio judiciário, né? O instituto não serve para isso. E também um outro ponto interessante a respeito da concessão desse benefício, vamos dizer assim, desse asilo, quando ele foi concedido absolutamente num timing esquisitíssimo, né? Com uma rapidez imensa, e isso mostra que provavelmente isso teve um aspecto político muito mais do que uma avaliação técnica por parte do governo brasileiro. E vale a pena também a gente reforçar que se o governo brasileiro ele passa a utilizar um instituto constitucional que é do Estado para qualquer tipo de pessoalização, seja ideológica, seja de que ordem for, ele foge daquilo que a Constituição prega, que é, no artigo 37, o princípio da impessoalidade e passa, inclusive, a cometer ilícito do qual ele pode ser pelo qual ele pode ser responsabilizado. Ok. Professor Marco Aurélio, o senhor tem a palavra agora. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Apenas para deixar claro, respeitar o outro é ter noção exata do tema sobre o qual, enfim, determinado debate se propõe, né? Se apresenta e tentar, de alguma forma, reunir o maior número de informações, que foi o que eu fiz aqui em respeito ao senhor, professor André, que é uma pessoa que eu respeito bastante, né? Eu conheço os autos, é importante dizer, e vou ter o privilégio depois de explicar qualquer dúvida que porventura aparecer. Acredito com absoluta franqueza que a Suprema Corte peruana vai rever essa condenação, assim como a Suprema Corte brasileira reviu muitas das condenações, não todas, evidentemente, da Operação Lava Jato no Brasil. É natural. As instâncias do sistema de justiça existem para isso, né? Então, eu acredito honestamente, como advogado que integra voluntária, espontânea e gratuitamente a defesa do presidente Humala, que ao final a verdade será restaurada. É muito importante dizer isso, né? E para restaurar a verdade, eu quero aproveitar o tempo para dizer: o presidente Humala não foi acusado de corrupção, ele foi acusado de lavagem de dinheiro, que é derivada de um ilícito de natureza eleitoral, que é um ilícito administrativo que não tinha tipificação no Código Penal peruano. O asilo político foi concedido com respeito máximo a todas as regras estabelecidas por um pacto internacional de 1954, do qual Brasil e Peru são signatários. A presidenta do Peru, que não participa de qualquer tipo de atividade política que seja simpática ao grupo do ex-presidente Humala, concedeu o salvo-conduto, que é condição sine qua non para que a pessoa possa sair do país. Se o próprio Peru reconheceu, né, fica difícil, enfim, dizer que isso foi rápido, que foi uma decisão assodada, até porque a Lava Jato do Peru, com toda a franqueza, ela não começou ontem, já tem vários anos, as pessoas estão acompanhando o que está acontecendo. Nós mandamos delegações do Brasil para o exterior para acompanhar os desdobramentos dessa operação e recebemos delegações peruanas, enfim, o governo deve ter tido um número enorme de tratativas, não falo pelo governo, portanto não posso dar qualquer tipo de explicação, a não ser reconhecer, louvar e aplaudir uma decisão correta, corajosa, conveniente e muito oportuna, que tem dimensão política, mas que tem também dimensão humanitária. Absolutamente coerente com o que nós sempre defendemos. Para Chico e para Francisco.
Ok. Falamos com Marco Aurélio de Carvalho, advogado e coordenador do Grupo Prerrogativas, e também com André Marcília, advogado e professor de Direito Constitucional. Aos dois, muito obrigado pela disponibilidade em falar conosco.